Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MMuradcast. Estamos hoje aqui com o Giuseppe Feitosa, da Aico. Muito obrigado por você ter vindo, viu, Giuseppe? Cara, prazer aí pelo convite, tá? Puxa, muito legal. Muito honrado estar aqui com vocês. Que coisa boa. Eu tive o prazer de ir à Aico, conhecer a estrutura de vocês, uma empresa muito jovem, né? Muito arrojada, muito bem estruturada. Me impressionou muito, Giuseppe. Obrigado. Conta aí, você que é o CEO da Aico, conta pra gente um pouquinho da história de vocês. Cara, a Aico, ela nasceu como um provedor de internet banda larga. Lá em 2003, foi um investimento que eu fui convidado a fazer parte em 2002. E eu morava fora do Brasil, eu morei fora por quase 14 anos. Então, de 93 a 2006, eu morei no Reino Unido. E em 2002, um amigo meu de infância, que era um engenheiro de telecomunicações, morava em São Paulo, trabalhava na Nokia na época, e tinha o desejo de voltar para o Espírito Santo e abrir um provedor de internet banda larga residencial. Eu gostei muito da ideia porque eu sou de Vila Velha, e em Vila Velha, na época, não existia acesso rápido à internet, era de escada, e para mim era um problema enorme, porque quando eu vinha de férias eu não conseguia me conectar com a empresa em Londres, e eu tinha que várias vezes ao dia ir ao centro de Vitória, no prédio da antiga Oi Telemar, no centro de Vitória, e contratar um link para poder conectar meu notebook e conseguir fechar uma VPN e acessar o meu trabalho. Então, eu gostei muito da ideia. A empresa cresceu muito rápido. Assim, em 2 anos, a gente já tinha uma quantidade bem representativa de usuários, mas, nesse momento, começaram a vir as grandes teles também. Então, na época, o Velox, um produto que não existe mais da Telemar, ele chegou em Vila Velha. Outros concorrentes, foram 3 ou 4 concorrentes também chegaram no mercado ao mesmo tempo. A disputa de preço ficou muito acirrada, e o meu sócio na época, acho que ele ficou bastante desanimado com a situação, e estava num processo de um green card canadense e acabou indo para o Canadá, e eu fiquei com a empresa, né, para resolver a empresa. Aí você voltou do Reino Unido, ficou assim, aqui... Inicialmente, em 2006, eu voltei em abril, né, e a minha intenção era fechar a empresa e voltar para a Inglaterra. Mas, assim, em poucos meses eu percebi que existia muita oportunidade nessa área aqui no Brasil como um todo, mas especialmente em Vila Velha e Vitória. E eu meio que decidi ficar e falei, tenho uma empresa montada, com cliente, com muita infraestrutura, de repente eu consigo dar uma pivotada nessa empresa e fazer com que ela seja rentável. Então, a primeira decisão difícil assim, que eu tive que tomar era que eu me convenci de que eu estava no mercado errado. Eu estava no mercado B2C, altamente canibalizado, e tentar pivotar a empresa no mercado B2B. Foi a primeira grande mudança, né, na época da VIP Rede. Então, um produto que eu descobri que tinha uma grande aderência aqui no mercado na época era conectar matriz com filiais. Então, redes de supermercados que tinham matriz e filiais, eles tinham uma condição precária de comunicação entre as lojas, então existia uma dificuldade enorme para o dono da empresa ter as informações de vendas em tempo real de todas as lojas. Hoje é uma coisa assim, você nem para, óbvia, você não para pensar, mas em 2006, 2007, isso era uma coisa precária, muito custosa, e meu primeiro projeto foi interconectar uma rede de supermercados. Na época, tinha 5 filiais e a matriz, e cada loja tinha meio que um departamento de TI separada, e que performava de formas diferentes, né? E foi fazer essa união. Então, a gente conectou todas essas lojas, unificou o banco de dados, e a partir daquele momento o dono do supermercado conseguia enxergar
a venda em tempo real em todas as lojas. Foi um produto que foi bastante inovador, impactante na época, e eu vendi isso para quase todas as redes de mercados locais aqui na época. Depois comecei a vender para redes de concessionárias, e eu vi que eu tinha um produto assim, bem interessante, que tinha muita aderência e trazia muito custo-benefício para o dono do negócio. E nisso a empresa foi ganhando corpo, né? Provavelmente as coisas foram começando a acontecer. E é interessante, porque você começa um negócio de uma dor que você teve, que era se conectar num VPN, Exato. que você se deslocava, e aí você começou a conhecer a dor que saiu do mercado B2C para o B2B. Exato. E aí me conta, quer dizer, porque nesse momento, talvez eu esteja falando aí entre 2006 e 2010, eu estou aqui pensando alto, começou a virar empresa. Sim. E aí, como é que você sai daquele empreendedor de primeiro ciclo, né, de primeira onda, para uma coisa que efetivamente fazia você ter um negócio em si já mais robusto? No começo é uma dedicação assim, absurda. Olhando, se eu fizer um recorte na minha vida entre 2006 e 2015, hoje com certeza eu não teria a disposição para passar pelo que eu passei, né? Eu era bem mais novo, lógico, era bem mais ingênuo, eu diria. Uhum. E mesmo assim, eu estudei bastante, eu fiz ciência da computação, mas eu nunca estava preparado para ter um negócio daquela magnitude e muito menos ter um negócio daquela magnitude no Brasil. Assim, porque o Brasil... eu estava assistindo o podcast antes aqui do professor, ele falou uma frase que o Brasil ele não é para amador, né? Então, é uma verdade muito grande isso. Acho que o Brasil ainda é um país que ele não conseguiu ainda facilitar a vida do empresário. Eu acho que é um país que tem muitas regras que travam o desenvolvimento de empresas, né? E que, assim, as mudanças elas são incrementais e ainda muita coisa precisa ser feita. Mas voltando aqui ao assunto da... Isso, aí a propulsão do negócio. O negócio começou a tomar... Então, assim, cara, a partir desse momento, o que aconteceu, assim, muito rapidamente? Os meus clientes, que eu estava centralizando os dados na matriz dele, eles começaram a ter outras deficiências, que eram como que eu tomo conta desses dados, como é que eu mantenho tudo isso de pé, e começaram a me procurar assim, pô, Giuseppe, você já está aí tomando conta, unificando a minha empresa, você não poderia também tomar conta da minha infraestrutura? Aí, e assim, era a minha praia, eu fui formado em ciência de computação e eu trabalhava com infraestrutura lá no mercado financeiro, lá na Inglaterra. Então, eu comecei a trazer os servidores desses clientes para dentro da minha empresa e lá dentro a gente fazia os updates, fazia backup, mantinha a estrutura funcionando, né? E você começa a passar pelas primeiras dificuldades, né? Que era contratar mão de obra especializada para poder te ajudar nessa jornada, né? Então, assim, passei por muitas pessoas passaram e assim, o nível de exigência quando você está tomando conta de infraestrutura de outras pessoas, ele é altíssimo, né? A partir do momento, eu acho que alguém te confia os sistemas, os serviços e a TI dele para você, ele, obviamente, ele quer um serviço melhor do que ele tem dentro de casa. E hoje, quais são os serviços que a Aico disponibiliza no mercado? Quais são aqueles que o mercado capixaba mais procura e aqueles que você talvez ache mais estratégico para esse novo cenário? Cara, eu acho assim, hoje a Aico, né, mais de 50% da nossa receita, ela vem de nuvem privada. Então, a grande maioria das grandes empresas tem algum tipo de serviço na nuvem privada da Aico. Normalmente, serviços críticos, como SAP, o ERP da empresa, o core da empresa está rodando com a gente. Tá? Então, assim, é bem crítico. A gente brinca lá que se algum dia a gente tiver uma catástrofe aqui no estado de terremoto, maremoto, assim, metade do PIB está rodando dentro da Aico. Tem instituições bancárias rodando lá dentro, tem muita coisa rodando com a gente hoje. Eu acho que a maioria dos hospitais rodam com a gente.
grande parte do varejo local e supermercados rodam com a gente. E aí a dor desses clientes basicamente é ter a segurança dos dados, a segurança das informações com alguém que é especializado nisso e que pode cuidar do todo. Exato, exato. Então, assim, tem essa vertical de computação em nuvem privada, tem a vertical de conectividade, que ela ainda existe, a Aico ainda tem uma rede própria que conecta 78 municípios aí no estado todo, entendeu? Então, a gente tem cobertura em 78 municípios. Embora ela represente menos de 12% do nosso faturamento, ela é basicamente uma espinha dorsal invisível que leva os nossos serviços de data center para todos esses porta municípios. De entrada, né? Exato, exato. Então, ela é uma operação bastante importante para a gente ainda. Ela tem a espinha dorsal que sustenta a parte de nuvem privada. Então, tem a nuvem, tem a conectividade, o que mais? Tem a parte de serviços de terceiro nível, né? E onde a gente aloca profissionais dentro de empresas para prover serviços de high-end de TI mesmo. Então, essa é hoje a vertical que mais pessoas têm hoje, né? Então, a gente tem pessoas espalhadas aí em 21 estados do Brasil hoje, no Brasil todo. E temos clientes, obviamente, em todos esses estados, né? E é uma vertical que a gente percebe que cada vez mais a gente precisa estar próxima de uma instituição de ensino, de educação, que consiga preparar esses profissionais para estar dentro de clientes. Assim. Eu vou aproveitar o gancho, então, José, vou te perguntar o seguinte. Bom, você está no segmento de... Normalmente o pessoal que trabalha com você é muito jovem. Né? E vocês devem pegar aquele peixinho que está começando a nadar, sim, até os peixões, os tubarões. Exato. E tudo. Não deve ser fácil. Vamos começar assim. Quais são os grandes desafios hoje seus enquanto CEO de uma empresa jovem, dinâmica, com uma responsabilidade gigante como a Aico? Você agora na cadeira do CEO, o que te aperta todos os dias? Cara, assim, a primeira coisa a gente aprendeu muito, né, nessa jornada aí de trabalhar com essa nova geração, né? A gente aprendeu bastante. Então, o que a gente vê hoje, acredite ou não, antes de currículo, a gente vê fit pessoal, de engajamento. Como que essa pessoa se comportaria dentro de uma empresa igual a Aico. Bom, então você estava falando, Giuseppe, que você... um dos grandes desafios, efetivamente, é você trazer esse pessoal e você estava olhando mais comportamento, né? Então, conta aí pra gente. Não, hoje a gente percebeu o seguinte, cara, o skill técnico, obviamente o cara não pode ser completamente leigo, mas se ele for uma pessoa que tem aptidão a aprender, ele tem uma base boa, isso não é um problema a partir do momento que ele está inserido dentro do nosso ambiente de desenvolver. Mas trazer uma pessoa que não tem nenhum fit cultural com a gente, que não tem nenhuma... que a gente sabe que vai ser um corpo estranho dentro do ecossistema da Aico, a gente sabe que aquilo pode ser muito custoso. Então, hoje a gente contrata muito personalidade, a capacidade da pessoa de engajar, de fazer parte de uma equipe, e isso é o número 1, eu acho, para a gente hoje. Eu acho, não, tenho certeza que é o número 1 para a gente hoje. E depois vem os skills técnicos. E a gente, às vezes, tem uma pessoa que ela é muito... assim, é difícil hoje arrumar essas pessoas jovens que conseguem ter uma visão 360. Elas conseguem pensar no cliente, essa ação, qual vai ser o desencadeamento das minhas ações que eu vou tomar dentro de uma estrutura gigante como a Aico, entendeu? Então, essa visão espacial 360 que eu enxergo que a juventude sabe muito técnico, eles aprendem muito rápido coisas técnicas, mas como lidar no dia a dia, como uma atitude minha pode refletir dentro de uma organização é um pouco mais complicado. E especialmente quando essa pessoa está alocada em um terceiro, entendeu? E ela está representando a gente lá dentro. Então... E me diz, assim, você que foi um cara que se criou, né? Quer dizer, você veio de uma abordagem empreendedora, muito corajosa. Conselhos
para aquele cara que está aqui chegando no nosso MBA, que está correndo atrás, que quer fazer acontecer e não sabe como as coisas vão acontecer? Como é que aconteceu para você? O que você recomenda para esse profissional, estudante, enfim? Cara, eu acho que hoje em dia existem um suporte por detrás da pessoa que quer começar a empreender muito grande. Eu acho que existem inúmeras instituições onde você pode adquirir conhecimento que vão ser assim uma vantagem enorme para quem não passou por um processo educacional focado. Eu acredito o seguinte, uma universidade hoje, uma universidade completa, um curso de 5 anos, para um cara que quer empreender, raramente ele consegue ficar esses 5 anos somente estudando para esperar, vou ter meu diploma e eu vou começar a empreender. O empreendedor, ele vai querer empreender a partir do momento que ele tiver a primeira oportunidade e não vai conseguir se segurar, entendeu? E eu não acho que tem mesmo. Eu acho que existem hoje vários cursos, várias oportunidades de você ganhar pílulas rápidas de conhecimento que vão te ajudar naquele momento, naquele problema específico, consultorias, existem formas muito diferentes hoje de você acelerar, adquirir conhecimento e sempre dar você quase conseguir dar um passo maior que a sua perna, entendeu? Agora, Giuseppe, você estava falando sobre o pessoal ter o fit, né, do profissional com a empresa. Sim. Na verdade, quando a gente fala isso, a gente está falando de cultura organizacional. Exato. Conta pra gente qual é a cultura da Aiko e que cultura você acredita para uma empresa que é a sua. Cara, primeiramente, a gente não tem uma cultura de estrelas, tá? Assim, eu acho que isso não tem espaço dentro da Aiko para estrelismo o que a gente acredita é que, obviamente, a gente tem várias verticais e dentro dessas verticais são várias equipes, entendeu? Não existe uma pessoa, embora cada equipe tenha um líder, cada vertical tenha a sua diretoria, a gente não acredita mesmo, de verdade, entre nós mesmos, entre eu e os meus diretores e gerentes, que o estrelismo ele é uma coisa produtiva num ambiente igual a Aiko. A Aiko é um ambiente altamente colaborativo, é super horizontalizada, a gente não gosta de camadas, não é raro você estar na Aiko e ter alguém abaixo do nível de coordenação, passar e bater um papo e trocar uma ideia sobre alguma dificuldade, entendeu? E isso não é visto dentro da Aiko como, o cara lá de baixo foi fazer fofoca para o diretor tal, entendeu? Isso não existe lá dentro. As ideias, elas têm que fluir, tá? A gente já passou por um período, há uns 4 anos atrás, onde as ideias começaram a não fluir, a ser bloqueadas e criar uma distância entre as pessoas realmente que fazem a Aiko acontecer até a camada da diretoria e graças a Deus a gente conseguiu reverter, porque a gente percebeu que foi a época onde a gente ficou mais lento, a inércia era maior e a gente nunca mais quer voltar para esse capítulo aí da Aiko. Forte isso, a gente nunca mais quer voltar, né? Quer dizer, então teve alguns tropeços ao longo do caminho, né? Inúmeros, cara, assim, foram vários tropeços, assim. Mas essa capacidade de você tropeçar ou aprender com os próprios erros e usar isso efetivamente como tração. Então, cara, voltando à cultura, quando não existe estrelismo, eu acho o seguinte, vamos lá que tem uma estrela cadente na sua equipe e esse cara comete um erro absurdo, a equipe por detrás não está preparada nem disposta, assim, talvez faça por obrigação a reparar o erro o mais rápido possível para poder ir para a próxima. Quando uma equipe inteira toma uma decisão em conjunto e eles todos acreditam que era a melhor decisão na época e aquela ideia não era a melhor ideia, a capacidade deles enxergarem isso em conjunto, de comum acordo, e voltar atrás, consertar e partir para a próxima, ela é muito mais assertiva e muito mais rápida. Então, assim, quando eu falei estrelismo, é muito relacionado a isso, entendeu? Porque uma pessoa que teve uma ideia sozinha e fez sozinho, ela errou sozinha,
é uma coisa natural do ser humano. A equipe por detrás vai ficar assim, pô, quase feliz que aquele cara errou, entendeu? Isso não é bom para o cliente, isso não é bom para a empresa, isso não é bom para ninguém. Somos parceiros, né? Murad e Aiko já parceiros há bastante tempo. O que você poderia falar dentro da sua abordagem enquanto CEO, né, de uma empresa tão relevante aqui para o nosso estado, sobre formação profissional? Cara, eu acho que a formação profissional hoje em dia ela é assim essencial para qualquer pessoa que queira se diferenciar hoje dentro do mercado de trabalho. Eu acho que a formação profissional bem aplicada, tá? O trabalho como vocês fazem aqui é chave para diferenciar ela de outro profissional. E aqui dentro também vocês têm outros skills, assim, não é um ensino puramente técnico. Eu acho que você está aqui dentro, você tem um networking, onde você aprende a conversar com todos os tipos de camadas de gerência, CEO, C-levels. Eu acho que isso, hoje, esse soft skill, que ele é completamente intangível, isso, tá? Sem dúvida. É intangível e que essa geração, por passar muito tempo atrás de tela, às vezes vindo para uma instituição igual a de vocês, eles têm a oportunidade de aprender um skill que é bem intangível e altamente requerido pelas empresas como a Aiko hoje em dia. Tá? Já praticamente encerrando, Giuseppe, me conte um pouco sobre os ritos de gestão que acontecem dentro da Aiko, você enquanto CEO, como é que você reúne a tua equipe, como é que você cobra resultado, como é que a coisa acontece no dia a dia. Fala pra gente um pouco daquilo que ninguém vê. Tá, cara, assim, nós temos uma reunião quinzenal da diretoria, então, onde a gente acompanha o começo do mês e o meio do mês, para medir o nível de satisfação dos clientes, para medir a performance de vendas, porque, obviamente, a Aiko é uma empresa que ela tem que crescer todo mês, né? E discutir ações estratégicas uma vez por mês, na reunião de conselho. É uma reunião um pouco mais formal, nós temos 2 conselheiros hoje, conselheiros externos, discutir um pouco, de uma forma um pouco mais formal e, às vezes, até um pouco mais aberta a debate e discussão, claro, sobre como o nosso planejamento estratégico de 2024 para 2025 ele está andando. Tá? Normalmente, essas reuniões elas acontecem a cada 3 meses para a gente revisar o planejamento estratégico e elas são assim bastante interessantes. Eu acho que a gente vem num processo aí de 4 anos já ensaiando essas reuniões. No começo elas eram muito conflituosas, elas eram bastante duras assim para a gente, mas ao longo desses anos elas se tornaram prazerosas. Assim, a gente vai muito preparado, muito aberto a discutir e muito aberto a sair de lá com decisões tomadas mesmo, porque no passado a gente discutia, brigava muito, era um escândalo e hoje a gente já chega, é uma reunião para reajustar a rota e melhorar a empresa. Então, assim, isso é estimulado também para quem está embaixo? Sim. Como é que funciona no nível de gerência para coordenação? Como é que funciona? Existe agora um processo que a gente começou o ano passado, que é basicamente envolver os gerentes de cada diretoria no nosso processo de meta e resultado. Então, a gente hoje envolve eles nos custos, no retorno de cada vertical, porque, obviamente, o próximo passo é a gente conseguir envolver também essas pessoas no quesito de remuneração no final do ano, etc, claro, etc. Então, é importante que eles entendam, porque falar é uma coisa, você falar qual é o resultado no fim do ano. Agora, você dá ferramentas para ele, dá KPIs para ele, poder monitorar diariamente, semanalmente, para ele conseguir focar e tomar decisões baseadas em KPIs, aí é uma game changer isso daí. É uma mudança completa aí de relacionamento desses gestores com a empresa. Muito bem, Giuseppe, eu queria agradecer imensamente a sua vinda aqui,
dizer que a Aiko é muito bem-vinda aqui nesse podcast. Mandar um abraço pro pessoal lá. Tá. Foi um grande prazer receber você aqui e desejar muito sucesso a vocês, porque me parece que a energia não vai faltar para esse jogo aí que está meio que só começando, né? Exato, se Deus quiser não. Muito obrigado. Maravilha. Senhoras e senhores, Giuseppe Feitosa. Prazer enorme, cara. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.